Muito bom dia, sejam bem-vindos a um novo webinar Soluções Cecil Tech da Academia Cecil, hoje direcionado para a construção sustentável, ou a construção mais sustentável. Muito virado para aquilo que a Cecil Tech pode contribuir nos dias de hoje para este tema, para esta temática que nos deve preocupar, que nos deve importar cada vez mais. Fazendo aqui uma breve menção à agenda que iremos ter hoje, passaremos por uma breve introdução daquilo que se passa na habitação em Portugal, passar pelo que contribuímos, em certa medida, com os nossos produtos para a construção, reabilitação e reconstrução, e aquilo que era expectável hoje, temos aqui uma pequena conversa com a Aline Guerreiro. Por problemas de logística, não vamos podê-la ter em direto, teremos em diferido, um pequeno vídeo que ela teve a gentileza de nos enviar, e fazendo depois uma referência final à ISO 14024, uma ISO que permite rotular rotular a sustentabilidade dos produtos. Como é habitual, no final teremos um espaço de perguntas e respostas. Bom, e como acabei de indicar, vamos fazer aqui um breve apanhado daquilo que se tem passado em Portugal, na habitação em Portugal. E começando pelo Census 2021, realizado há muito pouco tempo, já temos alguns dados que conseguimos retirar, do qual algumas conclusões são, de certa forma, significativas. Começando pelo número de habitantes. Em Portugal, de 2011 para 2021, tivemos um decréscimo à volta de 2% de habitantes no nosso país. Por outro lado, se olharmos para os alojamentos, onde nós habitamos no nosso decréscimo, faz 1,5%. Isto quer nos dizer que, claramente, a construção no nosso país está a passar pela... Se olharmos ao caminho da sustentabilidade, se quisermos fazer aqui um gradual de sustentabilidade na construção, o que é que poderemos constatar? Teremos a construção com um acréscimo, um adicional significativo de esforço em termos de materiais e reforços. Depois, num plano quase intermédio, a reconstrução pode ser mais ou menos intrusiva, também dependendo das necessidades do edifício, das necessidades de reabilitar um edifício. E depois, a reabilitação. Este que, pelas últimas indicações dos vários fóruns que existem na área da sustentabilidade, o foco deverá passar nos próximos tempos pela reabilitação de edifícios. Não tanto pela construção, mas sim reabilitar o edificado. Caso contrário, continuaremos a ver diversas construções ao abandono. Com isso, estamos a construir obra nova, com mais recursos esses que sabemos que nos dias de hoje são cada vez mais diminutos. Bom, e criando aqui uma espécie de prós e contras entre os vários tipos de construção, reabilitação, reconstrução. O que é que temos, por exemplo, na área da construção? Temos assistido que é um processo cada vez mais rápido, ou seja, a construção é feita a uma velocidade cada vez mais elevada. Também com isso temos mais materiais, mais consumo de CO2, e o consumo de CO2 aqui, consumo ou libertação de CO2, não só pela quantidade de materiais aqui englobados, temos mais transporte, temos mais esforço de maquinaria a processar esses mesmos materiais, temos mesmo o CO2 libertado na produção desses mesmos materiais, que sendo em mais quantidade, naturalmente vamos ter mais libertação de CO2 para a atmosfera. Por norma, a construção acaba por dizer-nos ou mostrar-nos que o esforço, também por isso é que é mais rápido, o esforço na construção é um pouco menor, talvez até menos complexo, porque temos menos sistemas construtivos e conseguimos replicar o mesmo sistema várias vezes, no mesmo edifício ou numa série de edifícios, e com isso fica a dúvida, será que esta é uma construção mais barata? Depois, olhando para a reabilitação,
por norma, acaba por ser um processo mais complexo, quer em termos de projeto, quer em termos de construção. No entanto, como envolve a utilização de menos materiais, ou seja, menos toneladas de materiais por metro quadrado, temos menor libertação de CO2. Não só a quantidade de materiais, como lá está todo o resto associado ao transporte, a produção desses mesmos materiais, os ligantes associados à reabilitação, como por exemplo a cal hidráulica natural, com libertação de CO2 reduzida. E depois ainda temos, por outro ponto, a mão de obra especializada. Por norma, na reabilitação, é importante que a mão de obra aqui enquadrada seja especializada para perceber que os suportes antigos necessitam de trabalhos técnicos também específicos para depois então receber as soluções mais indicadas para estas intervenções. E fica a dúvida, será que esta é mesmo uma intervenção mais cara? A verdade é que, nos dias de hoje, ninguém consegue responder abertamente e com todas as certezas a estas duas dúvidas, se a construção é mais barata ou se a reabilitação é mais cara. A verdade é que, se pensarmos a longo prazo na sustentabilidade de recursos económico e a longo prazo, sem dúvida que, a nível de sustentabilidade, a reabilitação sairá mais barata, seguramente, do que a construção. Depois, claro, surge aqui no meio destes dois grandes blocos a reconstrução, que, dependendo do tipo de intervenção, conjuga aqui os dois prós e contras de um e de outro lado. Bom, e o que é que na construção a CECILTEC pode contribuir? E em específico da gama EcoCork, uma gama completa, uma gama distinta, em que utilizamos agregados de cortiça nos nossos produtos. Temos, por exemplo, o exemplo do EcoCork Masonry, uma argamassa de assentamento, que o que é que ela nos consegue trazer relativamente à construção, comparativamente com os produtos mais usuais, puramente cimentícios, com os agregados como a areia. E começando precisamente por aí, temos menos agregados não renováveis, estamos a ir por uma questão de sustentabilidade de recursos. As areias é um recurso que nós extraímos e não há forma de os ter como renovar, ao contrário do granulado de cortiça, seja por reaproveitamento de outras utilizações, seja mesmo porque ele está no nosso país, por exemplo, temos o montado de Sobro e estará constantemente a produzir cortiça para utilizarmos neste tipo de produtos. Temos menos emissões de CO2, aqui começando pelo peso do próprio saco, face a um saco de argamassa de alvenaria tradicional, um saco de 25 kg versus 12 kg. E as emissões prendem-se essencialmente com o transporte. O transporte nos dias de hoje tem um peso elevado nas emissões de CO2, deve ser contabilizado, por exemplo, nas análises de ciclo de vida dos materiais e, se conseguimos reduzir significativamente este valor, quase 50%, isto quer dizer que, em termos de libertação de CO2, também estaremos a contribuir para esta redução, uma redução que pode ser significativa. Depois ainda temos o isolamento térmico. Aqui fazemos um leve apanhado que, embora não seja possível contabilizar na utilização, num projeto térmico, por exemplo, nós num projeto térmico aquilo que se faz é contabilizamos a zona comum, a zona geral, que é o bloco, e depois todo o sistema de isolamento térmico que temos à frente. A verdade é que a junta de assentamento de alvenaria não é considerada. Mas fazendo aqui um leve exercício e comparando a argamassa da nossa gama de alvenaria M10, face à EcoCork Masonry, à argamassa EcoCork Masonry, temos uma resistência térmica significativamente superior. E se temos mais resistência térmica, temos mais isolamento térmico. Ao compararmos estes dois produtos, temos uma melhoria de 400% em termos de resistência térmica, no caso do comparativo entre dois tipos de materiais para a mesma função.
Fazendo também um leve exercício, por exemplo, considerando uma parede com um tijolo de 25 cm, juntas de alvenaria genericamente com 1,5 cm de espessura, e conseguimos obter uma melhoria global da parede a rondar os 10%. Naturalmente, esta redução, esta melhoria de 10% transforma-se em redução de consumo energético e, com isso, também poupança na fatura e poupança no ambiente. Outros produtos desta gama, aqui para o enchimento de pavimentos, EcoCork Floor, uma betonilha de enchimento, em que o conceito é exatamente o mesmo. Temos menos agregados não renováveis pela substituição de areias por cortiça. Temos igualmente menos emissões de CO2, ou seja, para a mesma quantidade de produto, para as mesmas espessuras, temos uma redução de cerca de 60% no peso. E se olharmos deste ponto de vista também para um edifício, todo um edifício, em que, se consideramos desde logo em projeto de estruturas este aliviar de peso, estamos também a contribuir com isso o aliviar de recursos para essa mesma estrutura necessária para suportar os pisos nesse edifício. Conclusão, temos menos CO2 emitido não só no transporte do produto, mas também conseguimos, caso seja contabilizado desde logo em projeto, conseguimos com certeza aliviar a estrutura, temos menos recursos aliados à estrutura resistente do edifício. Também fazendo aqui um paralelismo, tal como fizemos no Masonry, temos mais isolamento térmico, naturalmente. Fazendo aqui o comparativo com um produto da nossa gama de pavimentos, da gama Plan, a Plan Classic, talvez a argamassa mais utilizada para enchimentos de pavimentos, temos uma melhoria considerável, de cerca de 430%. O que com isto queremos dizer? Esta betonilha associada a um outro sistema de isolamento térmico de pavimentos, já estamos a contribuir, temos a incrementar, não só além do peso, estamos a incrementar, sem dúvida, o isolamento térmico entre pavimentos ou entre frações, por exemplo. Embora aqui não esteja indicado, temos, sem dúvida, aqui outro ponto essencial neste produto, que é o isolamento acústico face a outras frações. Chegando à parte dos rebocos, nós temos dois rebocos, EcoCork Lime e EcoCork Render. Todos os conceitos que foram falados aqui atrás a utilização de menos agregados não renováveis, menos emissões de CO2, mais isolamento térmico, mais isolamento acústico, é naturalmente transversal também a estes dois produtos. A grande diferença aqui tem a ver principalmente em que o ligante do EcoCork Lime é cal hidráulica natural, exclusivamente, e depois temos o EcoCork Render, um reboco cimentício. Em termos depois de sistema propriamente dito, o EcoCork Render sempre aplicado em dupla camada, com isso o que é que quer dizer? Com um acabamento areado fino ou um acabamento estanhado, teremos o nosso sistema pronto a pintar. Do lado do EcoCork Lime podemos aqui fazer um paralelismo com um sistema ETICS, sendo o EcoCork Lime o isolante. Depois passando para a reabilitação / reconstrução. Vamos englobar aqui os dois temas, já que não se conseguem separar naturalmente, ou encontrar aqui uma barreira ou uma fronteira entre as duas situações. Temos o contributo principalmente aqui da gama Reabilita. A gama Reabilita, com base no nosso ligante cal hidráulica natural, já foi objeto de webinar, mas não posso deixar de fazer referência aos principais pontos que a cal hidráulica natural consegue conferir às nossas argamassas, desde a presa aérea e hidráulica, o desenvolvimento gradual da resistência mecânica para adaptar-se da melhor forma aos suportes heterogéneos da reabilitação, o elevado teor de cal livre. Este é um ponto que nos diz que a cal hidráulica natural, quando aplicada nas nossas paredes, dá-nos, ou seja, consegue captação de CO2 da atmosfera através do processo de endurecimento.
a elevada permeabilidade ao vapor de água, excelente trabalhabilidade, o baixo modo de elasticidade, todos estes são pontos importantes que devemos considerar que a nossa gama Reabilita consegue aferir na aplicação, na reabilitação e na renovação. Com isto, e é de certo modo sabido, temos uma panóplia imensa de produtos, desde caldas de injeção, argamassas de rejuntamento, argamassas para suporte, para conferir suporte mecânico às nossas alvenarias, a consolidação, reboco, acabamentos, uma vasta gama de acabamentos, mas também passando, por exemplo, numa betonilha 100% de cal hidráulica natural e, por exemplo, macroporosas essenciais para zonas com umidade ascensional. E passando aqui muito rapidamente por dois esquemas, primeiramente, dois esquemas. Nós podemos ter uma parede de alvenaria de pedra e fazendo uma pequena intervenção com o rejuntamento dessa mesma pedra, temos novamente uma parede impermeável à água exterior, impermeável à água da chuva, mantendo naturalmente a permeabilidade ao vapor tão importante nestas paredes e com isso termos novamente uma parede pronta a resistir durante vários anos ao seu uso natural. Como tinha acabado de dizer, também do ponto de vista de umidades ascensionais e o aparecimento de salitre, temos as argamassas macroporosas nesta gama de produtos, ou seja, aparecer este problema não significa termos de demolir a parede para resolvermos o problema, quando muitas vezes nem será isso que irá resolver. A verdade é que temos com a gama Reabilitacal, especificamente com o Reabilitacal MP, uma argamassa macroporosa, conseguimos renovar paredes. Podemos ter aqui alguns adicionais importantes para conseguirmos renovar por completo estas paredes, mas com um incremento significativo da longevidade da solução. E não se pode passar nesta gama de produtos sem passarmos pelo sistema Reabilitacal. Talvez o sistema mais utilizado na nossa gama de produtos em vários edifícios, muitos deles património da Unesco, os Cadórios do Bom Jesus de Braga, Museu Machado de Castro em Coimbra, são alguns dos exemplos mais flagrantes da utilização deste sistema, em que, por um gradual de aplicação de produtos, temos a consolidação, o reboque e o acabamento, depois terminando com uma tinta de silicatos altamente permeável ao vapor de água, sempre muito importante neste tipo de sistemas. A verdade é que mesmo utilizando este sistema, nós conseguimos incrementar de certa forma, a componente térmica e acústica das fachadas antigas. E com isso conseguimos com a utilização ou com a substituição de alguma forma do Reabilitacal RB, ou reboco de cal hidráulica natural, pelo EcoCore Climb que falámos há pouco. Com isso, dotamos as nossas paredes de mais isolamento térmico, mais isolamento acústico e, sem dúvida, estamos a dotar o nosso edifício de maior sustentabilidade, de maior eficiência energética, principalmente. De entre os nossos sistemas, talvez o nosso sistema ETICS, o ISOVIT-Core, que seja aquele que conjuga, que no fundo que conflui todos estes parâmetros, todos estes benefícios num único sistema, desde a utilização da cal hidráulica natural ao agregado de cortiça nas argamassas, à utilização do painel de cortiça. E com isso conseguimos o quê? Conseguimos sistemas, todos eles compatíveis com a construção nova e reabilitação, reconstrução, seja a gama EcoCore, seja a gama Reabilita. Temos a diminuição de emissões de CO2, não só na produção do nosso ligante, mas também na utilização de materiais mais leves, como a introdução de agregados como o granulado de cortiça. Voltamos a reforçar. Isto permite-nos uma utilização de agregados renováveis, retirar dos nossos produtos alguns agregados não renováveis como as areias, a redução de emissões de CO2 permite-nos, ou é-nos permitido com a introdução deste granulado. Temos uma clara melhoria de algumas características das argamassas com esta introdução de agregados de cortiça, como elasticidade e permeabilidade.
Todos os outros acabam por ter também algumas melhorias, mas principalmente estes, sem dúvida, são os mais, são aqueles que melhor têm na sua característica. Temos naturalmente um incremento de isolamento acústico. Isso é uma característica que a cortiça acaba por dotar onde ela é aplicada, as suas características de absorção de sons não só aéreos, mas também sons de percussão. E com isso conseguimos claramente um incremento do isolamento acústico, seja com argamassas, com o granulado de cortiça, quer com um painel de isolamento térmico, como no caso do Isovit Cork. Para fechar, aqui em beleza, todas estas características, sem dúvida a eficiência térmica é fundamental nos dias de hoje, já que com isso temos uma redução de consumos na climatização das nossas habitações e edifícios de serviço. Pronto, conforme disse inicialmente, hoje éramos para ter aqui em direto a Aline Guerreiro, arquiteta, CEO do Portal da Construção Sustentável. Iríamos ter aqui uma pequena conversa acerca do que é não só o portal, mas também o contributo que a SSLTEC acaba por ter neste portal e também o contrário, ou seja, o impacto que estarmos presentes num portal como este, que defende a sustentabilidade, também é importante para nós e a ideia seria falarmos aqui um pouco do Sustainable Value da ISO 14024. Vou passar-vos aqui um pequeno vídeo que a Aline fez, teve a gentileza de nos ceder, de nos enviar antes deste webinar, que a impossibilidade dela estar presencialmente nos fez encontrar esta alternativa. Vamos ver este pequeno vídeo e depois passamos aqui, finalmente, pelo que é o Sustainable Value. Bom dia a todos. Antes de mais, peço imensa desculpa por não poder estar com vocês hoje, mas foi mesmo uma situação imprevisível que surgiu e espero que esta pequena sessão de trabalho promovida pela Cécile Argamassas corra bem e que todos vocês saiam daqui mais enriquecidos. O meu nome é Aline, eu sou coordenadora do Portal da Construção Sustentável. O Portal da Construção Sustentável é uma plataforma que divulga informação sobre sustentabilidade na construção e sobre os materiais que podem dar resposta a essa sustentabilidade. Uma das empresas que está connosco e que tem realmente produtos que contribuem para o desenvolvimento mais sustentável do setor da construção é a SSLTEC. Este ano, o Portal da Construção Sustentável lançou uma certificação com base numa ISO, é uma certificação internacional que segue os princípios da ISO 14024. É um tipo de rótulo ecológico que é atribuído aos materiais para os distinguir em termos de sustentabilidade. E é nesse processo que estamos no momento, estamos a certificar os produtos da SSLTEC para que eles possam realmente ainda ter mais esse valor acrescentado e de uma forma rápida e eficaz os prescritores, os decisores, aqueles que optem pelos materiais da SSL percebam rapidamente porque é que aquele material é mais sustentável e mais amigo do ambiente. Um dos princípios para que se possa atribuir esse rótulo de sustentabilidade é que os produtos não sejam provenientes de matéria-prima que é conseguida através do petróleo. Ou seja, tudo que são materiais plásticos ou derivados de petróleo não incluímos na nossa certificação, sendo que quando são obrigatórios, quando não há alternativas, peço desculpa, eles terão mesmo que existir. Falamos muitas vezes de telas impermeabilizantes e canalizações, outro tipo de material que tem mesmo pela sua função e pela sua durabilidade que integrar esse tipo de material. Mas todos aqueles para os quais existe uma alternativa que é perfeitamente viável e é mais natural e mais amiga do ambiente, nós optamos sempre por esses.
O nosso site está disponível em csustentável.com. Eu no momento não consigo estar aí, é porque vou estar a voar a esta hora que vocês estiverem a ver isto. Eu estou a fazer um trabalho sobre arquitetura bioclimática e materiais mais amigos do ambiente para o arquipélago dos Açores, e é por essa razão que não vou conseguir estar com vocês. De qualquer forma, eu espero que a sessão seja profícua. O nosso portal, como eu estava a dizer, é o csustentável.com. Podem fazer qualquer questão para o nosso e-mail geral, que é o csustentável@csustentável.com, ou então dirigir um e-mail a mim, que é o ag.daline-guerreiro@csustentável.com. Desejo-vos a todos uma boa sessão. Espero que esta minha pequena intervenção tenha sido útil e ficarei disponível para futuros contactos e futuras sugestões. Muito obrigada a todos. Muito bem. Resta-me agradecer, sem dúvida, ao contributo da Aline nesta pequena introdução, neste pequeno vídeo, que acaba por espelhar um pouco aquilo que seria para falarmos aqui presencialmente. Bom, e falando aqui um bocadinho acerca do Sustainable Value, só para não ficar apenas no ar o que é o Sustainable Value, o que é a ISO 14024, tem precisamente a ver com o valor de sustentabilidade, passando para português quase direto, que os nossos produtos contribuem para, no fundo, vermos até que ponto, em termos de sustentabilidade, os nossos produtos conseguem ser eficientes. Ele assenta em 10 critérios. O primeiro, o consumo de recursos. Depois, a reutilização e reciclagem. As emissões de CO2, que hoje foram aqui largamente debatidas. A extração de matéria-prima, de como é que ela é feita, se tem impactos ou não associados. A composição do próprio produto é importante. A energia incorporada, desde a extração da matéria-prima até o produto acabado. A origem do produto, se é de um produto natural, se é um produto de origem petrolífera, como foi o caso que a Aline nos colocou, um ponto importante que ela falou há pouco. A inocuidade à saúde humana, a durabilidade ou manutenção e, finalmente, a certificação, se existem certificações adicionais para o produto. No final, haverá um rótulo de sustentabilidade, o Sustainable Value, pela ISO 14024, que seguramente será alvo de um novo webinar muito focado nesta área, muito focado nesta matéria, com os nossos produtos aqui incluídos, e é esse o objetivo, dar aqui servir quase como um teaser para quando esta marcação, esta rotulagem estiver terminada, fazermos aqui de novo um apanhado sobre o que é o Sustainable Value. Bom, vamos passar agora para o habitual espaço de perguntas e respostas. Julgo que temos pelo menos 3 perguntas, como tem vindo a ser habitual, temos 3 perguntas a serem apresentadas. Vamos esperar aqui só um momento para serem colocadas no ar. Ok, então, o que temos neste momento é se o EcoCore Climb substitui o ETICS numa reabilitação. É importante perceber que o EcoCore Climb, por limitações de espessura e por um valor de condutibilidade inferior ao que é, por exemplo, o painel de cortiça, temos de pensar sempre nessas mesmas limitações, ou seja, nós conseguiremos utilizar o EcoCore Climb a substituir o sistema ETICS, desde que o suporte também tenha já uma boa característica de resistência térmica, ou seja, resistência térmica elevada, e com isso, com o EcoCore Climb, depois conseguirmos então fazer essa mesma substituição. O EcoCore Climb tem uma limitação em termos de espessura, como um reboco, em que o reboco, este reboco deve ser utilizado no máximo até 5, 6 cm no limite, e como tal,
qualquer valor que seja necessário a utilização de mais espessura invalida naturalmente a utilização do EcoCort Lime. No entanto, caso o edifício, caso a habitação não tenha requisitos de cumprimento da legislação de térmica, naturalmente temos uma compatibilidade superior quando utilizado um reboco com estas características. Bom, e depois temos aqui uma nova pergunta: se o reboco de cortiça recebe qualquer pintura. Assim, de forma muito simplificada, qualquer pintura pode ser aplicada sobre um reboco de cortiça. No entanto, temos sempre de pensar nas características físicas, nas características químicas de todo o suporte, de toda a parede. Naturalmente é inviável a utilização de pinturas plásticas, por exemplo, em que selam a superfície exterior, num sistema que é altamente permeável ao vapor e que permite precisamente o excesso de água que as paredes, por norma, acabam por absorver, de deixá-las fluir naturalmente para o exterior. Portanto, o que nós acabamos por recomendar, sem dúvida, tinta de silicatos pela sua elevada permeabilidade, para mantermos esta característica higrotérmica, que é importante guardar não só nos edifícios antigos, mas também nos edifícios novos, algo que às vezes acaba por ser colocado de lado com a utilização de produtos muito impermeáveis e com isso surgem alguns problemas de construção. Mais tarde se consegue perceber que derivam precisamente dessa impermeabilidade de vapor. Temos aqui mais uma pergunta, talvez seja a última, dá-me a indicação que sim. A betonilha de cortiça pode receber colagem de cerâmicos diretamente? Sim, naturalmente que sim. É necessário que ela seja devidamente apertada, devidamente aplicada, para com isso fazermos a aplicação de cerâmico diretamente, sem qualquer problema, sem qualquer restrição. É claro que se estivermos a falar de outro tipo de acabamentos, outro tipo de acabamentos precisamente, ou seja, por exemplo, falando aqui no nosso microcimento, é conveniente recorrermos à gama plano, à gama dos autonivelantes, por exemplo o 315, o plano 315, que com isso, o plano level 315, conseguimos dotar a superfície desta betonilha, que é mais frágil, naturalmente. A incorporação de cortiça dá essa leveza, dá essa fragilidade adicional. E como o cerâmico consegue dissipar o peso aplicado sobre ele numa área significativa, sem problema, quando estamos a falar de um acabamento em que não tem essa capacidade, como por exemplo microcimento, o que acabamos por necessitar de algo que faça essa dissipação. E como é que o fazemos? Fazemos precisamente com a colocação de um autonivelante. Bom, por hoje é tudo. Resta-me agradecer a si que está desse lado. É sempre um prazer estar convosco a apresentar aqui mais um webinar. Deixo novamente o convite, estejam atentos porque esta questão da sustentabilidade é cada vez mais um assunto importante para nós. Como tal, nos próximos tempos teremos seguramente mais novidades nesta área. Muito obrigado.